Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos pegar um trade aqui comigo agora. Vou te mostrar uma técnica que vai te ajudar a pegar trades grandes, trades maiores. Claro que não tem como a gente saber exatamente quando vai ser um trade grande e quando não vai ser, porém se você usar técnicas que favoreçam isso, definitivamente é a alternativa mais vantajosa. Então vamos pro vídeo, bora começar com esse conteúdo. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa o dedo no like, isso aqui vai te ajudar bastante. E olha só esse trade aí que eu acabei de pegar, gravei e vou colocar aí toda a gravação para vocês dessa operação. Vamos lá. Trabalhar com uma condução aqui nesse trade. A gente está posicionado. Eu vou conduzir ele para ali. Provavelmente já vai tirar aqui, vamos levando ali só para a gente ver conforme ele vai desenvolvendo. Ele já bateu 3 vezes o risco. Quando é assim, eu costumo fazer umas conduções mais agressivas dessa. Se ele acabar voltando, eu saio com 3-1. Se ele continuar caindo, a gente vai levando esse trade. Tá vendo? Vamos só fazer essa condução aqui brevemente. A gente continua ali no Forex. Só um minuto, pessoal. Deixa ele só fechar aí o trade. Desta maneira. Já vai fazendo uma condução mais agressiva, que é o mercado voltando, ele já tira a gente com 3 vezes o risco. Se ele continuar caindo, a gente vai participando do movimento naturalmente, que é o que ele vem tentando fazer ali por causa da pressão de oferta, né? Então o mercado vem desenvolvendo aqui o cenário, tá vendo? E a gente vai aproveitando um movimento maior, tá vendo? Facilmente. Então já vou colando ali para baixo e a gente vai levando esse movimento. Ó, o preço vem desenvolvendo bem mais do que a gente estava visualizando, que é esse cenário. Então, ele vem desenvolvendo, a gente vai conduzindo, vou colando esse stop ali, que vai fazendo sentido para nós. Tá? Porque ele já bateu 3 vezes o risco. Fechou. Beleza? Então tá vendo? A gente ia fechar ali com um resultado quase 50% menor se tivesse fechado direto. Isso aí, pessoal. Vocês viram aí a operação acontecendo. É um movimento de continuidade de queda que tem um contexto muito forte, que favorece ser um trade um pouco maior. Depois ele desenvolveu até mais do que aquilo ali e ele foi andando na movimentação, porque definitivamente é um cenário de pressão de oferta evidente e um direcional, um controle de oferta totalmente estabelecido. Como que você consegue visualizar isso no gráfico? Vamos lá, é bem simples, tá? Se você souber o que você está fazendo no mercado, as coisas realmente ficam muito mais simples. Olha, a primeira coisa aqui que a gente pode dar uma olhada no movimento de preço, que foi aqui, nesse movimento à venda, né? Foi exatamente aqui, ó, aquela venda, exatamente nessa região que a gente vai dar uma olhada ali. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, a gente pode ir tirando o zoom do gráfico, a gente já vê um negócio que fica muito evidente aqui, ó. O que a gente consegue ver de maneira evidente? Uma nítida tendência de baixa, tá vendo? Preço nitidamente caindo muito mais do que subindo. Então, se você encontrar um contexto bom de venda, faz muito sentido, porque a tendência é que o preço continue caindo, entende? Quando a gente fala que a tendência é de baixa, significa que a maior probabilidade é que ele continue caindo mesmo. Então, se ele gera uma boa oportunidade, faz todo sentido que seja um cenário bom e uma boa oportunidade de venda. Então, a gente sabe que aqui, ó, mais próximo do preço, visto que é uma tendência toda de baixa, a gente vê o mercado tentando andar de lado, tá vendo? Percebe que aqui ele tenta andar de lado? Ó? Aqui ele tentou andar de lado. E aí a gente pode marcar a parte de baixo dessa estrutura lateral, dessa tentativa lateral, e a parte de cima dessa tentativa lateral. Perfeito. E aí você marca essa forma lateral que ele veio criando, você já vê nitidamente que ele está andando de lado caindo. Ele não andou de lado mesmo, né? Ele anda de lado meio caindo. Isso mostra presença de oferta. Controle vendedor nesses níveis de preço. Isso gera direcional de baixa contínuo, lembrando que a tendência já é de baixa. Então aqui a gente tem um indicativo de que realmente essa tendência ainda está forte, de que realmente por aqui ainda tem muita pressão de oferta e fraqueza de demanda. E essa tendência, então, ela está muito vigente ainda. Você vê que na parte de baixo da estrutura lateral, dessa tentativa lateral, o preço fura o suporte algumas vezes, tá vendo? O suporte é essa linha que a gente marcou aqui. Ele fura algumas vezes o suporte e a resistência, que é a linha de cima, o mercado nem encosta nela, tá vendo? Como é que ele não consegue encostar nela? Ele deixou o topo aqui, que é onde a gente marca ela, mas depois ele não consegue nem voltar nela para testar.
Então a gente vê nitidamente que, mais uma informação, presença forte de oferta e fraqueza de demanda. Porque o nível de suporte, que é a linha de baixo, é uma zona de demanda, querendo ou não. Muito fraca, né? O suporte e resistência aqui da estrutura lateral definitivamente não são zonas fortes de oferta e demanda, mas, querendo ou não, o nível de suporte é uma espécie de zona de demanda e o nível de resistência é uma espécie de zona de oferta. Então a gente sabe que zonas de oferta, o preço nem chega perto. Zonas de demanda, o preço fura ela facilmente todas as vezes. Então zonas de demanda não estão sendo respeitadas pelo preço e zonas de oferta nem chegar perto ele consegue chegar. Então isso aqui é um indicativo forte. De novo, força de oferta, fraqueza de demanda. Mostra que tem controle de oferta nesse nível de preço, o que gera direcional de baixa no ativo, no caso aqui, continuidade da tendência realmente. Então realmente ele vem caindo e vem gerando essa continuidade. E aí a gente pode refinar lá no tempo gráfico de 1 minuto. Vindo aqui para 1 minuto, a gente vê o mercado criando uma estrutura de continuidade de queda, muito bem desenvolvida, que foi onde a gente montou aquela venda. Aqui, ó, muito bem configurada. O preço vem caindo e fez aqui, ó, 1, 2, 3. Tá vendo que ele fez esse movimento? Puxou para cima, quebrou o topo. Puxou para baixo, renovou as mínimas. Beleza? Isso aqui é uma estrutura de continuidade de queda, que cria o POI, que é uma zona de oferta, que fica por aqui nessa região. É uma zona institucional de oferta de continuidade. O mercado voltando por ali, você tem uma venda, stop em cima dos topos, para aproveitar o movimento de continuidade. Então a gente pode marcar essa região. Naturalmente ela está por aqui. Beleza? A gente pode marcar essa região ali. A gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time do Excelência Trade. Olha só, todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência aqui no nosso ambiente de prática, né? Dentro do treinamento Excelência Trade, que é o meu programa de formação. A gente tem um ambiente de prática, incluso, né? Além da mentoria e tudo mais, tem um ambiente de prática, que é esse ambiente de comunidade aqui, onde todas as oportunidades são mapeadas com antecedência, todas que eu estou de olho. Então, em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todas as oportunidades ficam ali desenhadas antes, o que facilita muito você participar de cada uma delas, que eu mostro aqui. Então, aqui, por exemplo, olha lá, a gente estava mapeando isso, olha lá, só vender ali exatamente na região que a gente está visualizando ali agora, por conta desse contexto todo que eu estou explicando aqui. Beleza? Então, olha lá, o preço vai ali, você vende na região. Isso aqui facilita muito o seu desenvolvimento, beleza? Não tem como, você vai pegar esse trade, vai surfar movimento e vai ficar consistente rapidamente no mercado, beleza? Então aqui a gente tem esse movimento acontecendo, ó. Venda na região para aproveitar o movimento de baixa, a gente já viu que ele desenvolveu lá, que foi aquele trade que a gente acabou de ver, beleza? Então, lá, disparou lá para baixo, ele caiu bem mais depois, né? Ele foi desenvolvendo um movimento bem mais longo, se não me engano a gente fechou ele um pouco mais aqui embaixo, né? Mas ele desenvolveu um movimento ainda mais longo. Claro que não tem como você prever onde que ele vai parar, né? Então dava para segurar muito mais esse trade, mas tem vários trades que eu mostro aqui que a gente crava exatamente o alvo e depois ele já vem voltando e a gente fez muito bem de fechar ali. Então assim, tem vários cenários que você crava o alvo, tem cenários que o preço vai cair mais, dava para você segurar, mas não tem como você adivinhar o que vai acontecer e por aí vai. Então aqui já era um alvo legal, já tinha andado uma quantidade boa, quase 5 vezes o risco que ele chegou a andar ali naquele trade igual eu mostrei para vocês, o que já é muito vantajoso. Tá? Então isso aqui é uma boa oportunidade de venda de segmento do movimento. Aqui eu tenho um outro cenário que é parecido com esse, porém, pessoal, isso aqui está bem interessante, presta atenção nisso daqui, porque é uma outra variante dessa possibilidade, tá? Com um contexto até mais interessante ainda do que aquele lá. Olha só esse movimento aqui que a gente tem. Posso vir aqui no gráfico de 5 minutos também. Vai ser uma venda também, só que com alguns detalhes a mais aqui nesse cenário. Olha o que a gente vê nesse movimento. O preço também está caindo aqui nesse movimento. Lá para trás ele está até subindo, mas ele começou um movimento de baixa e ele vem criando zonas de oferta relevantes. Isso daqui é uma zona de oferta, você pode ficar sempre de olho aí no gráfico quando você visualizar. É uma boa zona de oferta, uma região relevante. Que é essas puxadas para cima, tá vendo? Quando o mercado faz essas puxadas agressivas, tá vendo como é que é um movimento forte, um movimento com interesse, candles cheios, ele sobe bastante forte. E essa puxada veio quebrando o topo, tá vendo? Então ele faz aquele comportamento de estrutura de continuidade. 1, 2, 3, tá vendo? Puxa forte para cima, quebrando esse topo, por exemplo. E depois não dá em nada essa alta, tá vendo? É uma alta agressiva, uma alta forte, com candles cheios, que mostra interesse, mas que não dá em nada. Logo depois o mercado vem caindo e quebra os fundos ainda. Tá vendo? Quebrou os fundos nesse movimento mais forte ainda para baixo. Então isso aqui é uma estrutura de continuidade de queda que cria uma baita zona de oferta nessa região. Sem contar que além dessa zona de oferta criada,
essa puxada agressiva para cima, que não dá em nada, e depois o mercado vem caindo mais forte ainda, quebrando as mínimas, isso aqui que configurou é um sinal de fraqueza também. Um sinal de muita presença de oferta nessa região, de controle vendedor nessa região, o que vai encaixar muito bem se ele trouxer boas confirmações para nós. Tá? Vendas, né? Boas confirmações de venda por conta dessa informação de sinal de fraqueza. Então o mercado logo vai lá testar a região. É uma região muito grande. Por que a gente não vende nessa região grande assim? Porque ela é gigante. Né? Uma região tão grande dessa, fica arriscado você ficar vendendo em regiões grandes assim. Quando a região ela é muito gigante desse jeito, tá vendo? Ela é de tempo gráfico maior, logo uma confirmação no tempo gráfico menor faz muito mais sentido, porque além do preço confirmar, ele te dá ali um stop mais barato. Se você entra nisso aqui, o seu stop fica muito caro, muito grande. E aí, se o mercado não quiser saber disso, você toma um stop grande ali, e aí não faz sentido nenhum. Você fica perdendo muito quando perde. Não faz sentido, tá? Para o trade, isso foge muito da gestão. O seu stop ele tem que ser barato, né? Então, quando ele confirma, além de trazer uma confirmação, que é um a mais e vai aumentar a sua assertividade, você também tem um stop mais barato quando você pega o trade em uma confirmação. Tá? Principalmente quando a região é muito grande, assim o seu stop vai ficar caro, a confirmação vai ter um stop barato. Então, na hora que ele respeita essa região e vem caindo, a gente pode refinar lá no 1 minuto, por exemplo. Isso aqui é igual em qualquer tempo gráfico, tá? Essa região grande poderia ser lá no 4 horas e você refinar no 1 hora, por exemplo. Perfeito, é a mesma coisa. Tá? Ou então essa região grande lá do diário e você refina no 4 horas, por exemplo. Dá para fazer também, quem gosta de usar tempos gráficos maiores, mas é exatamente a mesma coisa. Lá no time de Excelência Trade, volta e meia a gente mapeia uma oportunidade ou outra em tempos gráficos maiores também, natural. Depende do que o mercado está fazendo naquele momento. Igual eu falei, eu mapeio 17 ativos diferentes todos os dias lá no time, todas as oportunidades desenhadas ali. Então, naturalmente, tem oportunidade para todos os tempos gráficos, para todo dia, para todas as situações, para todos os horários. Então, fica muito bacana a dinâmica que a gente faz lá. E aí, olha só o que o preço faz, pessoal. O preço pega lá naquela zona de oferta e vem sentindo ela, respeitando ela. E ele vem trazendo confirmação. Aqui já tem uma zona de oferta de confirmação para a gente vender nesse ponto. Mas não é a que eu quero mostrar para vocês. A que eu quero mostrar para vocês é essa região aqui, ó. Veio caindo e fez 1, 2, 3. Puxou forte para cima de novo, quebrando o topo. Puxou forte para baixo, quebrando as mínimas. Fez de novo a estrutura, tá vendo? De continuidade de queda. Porém, muito mais micro. E depois de já ter respeitado aquela região grande. Então, isso aqui é uma confirmação de continuidade. Vai criar a zona de oferta, porém uma zona de oferta muito menor, muito mais barato o stop para entrar aqui e muito mais assertivo, porque ele já está confirmando que realmente ele quer respeitar essa região. Então, a gente tem uma zona de oferta que fica nessa localização aqui. Ó. Toda essa região aqui em cima é uma zona de oferta boa para a gente estar vendendo nela. A gente pode colocar nossa ordem exatamente ali. Tá? O stop fica aqui em cima para a gente aproveitar o movimento de 3 vezes o risco ali para baixo que o mercado tem que estar desenvolvendo. Então, olha só. Então, ele vai, pega a nossa ordem e desenvolveu já os 3 vezes o risco aqui nesse cenário. Tá? Então aqui, por exemplo, está cravado o alvo, pegando em 3 vezes o risco. Muito bom aqui o trade, uma movimentação de baixa muito vantajosa. E é exatamente a confirmação que a gente estava de olho aqui lá no time do Excelência Trade. Olha só. Puxar aqui, ó. Olha lá, a região de oferta grande que eu falei com vocês, ele vem caindo, respeitando ela, mostrando que quer respeitar ela, que não vai passar direto por ela. Começa a realmente respeitar e vem criando a estrutura de continuidade, o POI de continuidade e basicamente um risco muito mais baixo entrando nele. Então, é exatamente o que a gente estava de olho aqui é esse movimento. Ó. Olha lá. Pegou na região e realmente criou a estrutura de continuidade aqui que a gente viu com a venda na região. Então, perfeita essa venda aqui nesse movimento, fica muito encaixado. Igual eu falei, aqui antes ele já tinha gerado uma venda boa, tem como você vender aqui já. Ó. Por quê? Por conta dessa outra região aqui, que também é uma confirmação de venda. Se eu voltar ali, olha só, deixa eu voltar aqui para vocês verem o que seria isso e explicar esse movimento. Ó, esse movimento aqui, ó, quando o mercado faz essa puxada agressiva para cima, tá vendo? Em um candle só, normalmente é em um candle. Um candle só para cima, bem forte, bem repentino, né? E aí nos próximos candles ele já vem caindo mais forte ainda e vem quebrando as mínimas e vem desenvolvendo um movimento de baixo. Ou seja, é um candle do nada aqui, um candle forte, repentino, mas totalmente do nada e totalmente ignorado. Tá vendo? Logo depois o mercado vem caindo normal. Isso aqui chama buy to sell. É uma baita zona de oferta vantajosa também, que se encaixa perfeitamente dentro de uma confirmação para essa zona de oferta grande aqui.
É a mesma coisa. Então, olha aqui, ele também gerou a venda. Você tem a possibilidade de vender nessa região para aproveitar o movimento também. Aquela lá de baixo está mais interessante ainda, mas também é uma possibilidade de venda aqui nesse cenário. Beleza? Então, naturalmente, a gente tem uma venda aqui, né, no caso, e tem uma venda aqui no caso, que foi aquela que a gente viu ali agora. Então, são cenários bons aqui para você estar participando de movimentos em regiões vantajosas. Né? No caso aqui, a gente tem aquele POI que a gente acabou de marcar. Agora, vindo em um cenário de compra aqui para a gente dar uma olhada, num trade bem grande também de continuidade alta, olha só esse movimento aqui no gráfico de 5 minutos. Olha só essa configuração. Preço subindo bem forte, tá vendo? Fez um movimento bem forte de alta. Começou a corrigir e agora está aqui andando de forma lateral. Facilmente ele pode querer fazer o quê? Continuidade, não é verdade? Ele subiu muito, corrigiu, pode fazer uma nova impulsão. Impulsão, correção e continuar uma nova impulsão. Básico, né? Normalmente, para fazer essa nova impulsão, ele costuma visitar embaixo desses fundos, ó. Capturar a liquidez desses fundos e aí sim ganhar força, porque fundos nivelados é uma zona de liquidez. O que significa que quando o mercado visita embaixo desses fundos, tende a entrar pressão de demanda institucional, tende a entrar interesse institucional nessa região. Então, se ele visitar aqui, tende a entrar pressão de demanda. Se ele trouxer boas confirmações, a gente tem boas compras, muito provavelmente para fazer a continuidade do movimento. Porém, como o mercado aqui está muito forte na tendência de alta, com muita pressão de demanda, e aqui ele veio criando uma espécie de reacumulação, olha só, ele vem subindo forte, ele fica andando de lado e ele volta a subir forte. Facilmente ele pode querer dar uma puxada boa para cima e continuidade alta antes mesmo de capturar essa liquidez e deixar essa liquidez pendente. Aí depende das confirmações. No caso, ele confirmou perfeito aqui essa possibilidade. Olha só o que ele veio fazendo quando ele vinha subindo. Olha o movimento aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Puxou para baixo, quebrou o fundo. Puxou para cima, veio renovando os máximos. Criou aquela estrutura, que é uma estrutura de continuidade alta no caso, que vai gerar aqui a zona de demanda, que é o POI de compra. Voltando na região, a gente tem compra de continuidade. Se você for ver, aqui ele criou esse e criou até um aqui, ó, interno, tá vendo? 1, 2, 3, quebrou forte o fundo, que é esse fundo aqui, e depois puxou para cima. Então, assim, querendo ou não, tem duas regiões dessa na mesma região. Aqui é uma zona bem interessante para a gente estar marcando e visualizando o preço, porque definitivamente é uma região importante aqui para a gente se atentar nela. Se a gente pegar o Volume Profile, por exemplo, que é uma ferramenta importante, eu acho que ele não está abrindo aqui no TradeView hoje. O Volume Profile abriu. Hoje ele não estava abrindo mais cedo, mas agora ele abriu. Que é essa ferramenta aqui de volume lateral, que te mostra, né, zonas, níveis de preço, que a gente tem uma concentração de volume mais forte. Então é exatamente na região que a POC dá, tá vendo? Mostrando que tem muito volume concentrado nessa região, que aumenta muito o potencial de entrada nela, do preço realmente estar respeitando. Então a gente pode estar montando posição justamente nessa região, stop embaixo da região, para aproveitar um movimento de 3 vezes o risco lá para cima, com certeza, movimento vantajoso. Então, ó, o preço indo lá, pegando nossa ordem, pum, perfeito. Pum, estourou lá para cima, aqui no gráfico de 5 minutos mesmo, subiu bem mais na movimentação, cenário bom aqui de alta. Então essa configuração, o preço se estende lá para cima, desenvolvendo uma configuração muito forte. É um cenário de continuidade alta, tá vendo? Para fazer aquele movimento que a gente estava falando, que pode se estender ainda mais depois. Porém, aqui ele já andou uma quantidade bem bacana nesse cenário. Então, um cenário muito parecido com aqueles de venda, porém, para compra. Que era o que a gente estava de olho mesmo lá no time da Excelência Trade. Olha só, deixa eu puxar aqui, olha lá, a liquidez pendente aqui embaixo, tá vendo? Que é aqueles fundos. Realmente ele criando a estrutura dali para cima já ia validar uma possibilidade de compra. Só comprar no POI. Ele desenhou o POI em cima do desenho que a gente fez ali, tá vendo? Exatamente naquela região mesmo, tá vendo? Ó, olha lá. Fechou? Então, muito simples, é só clicar e pegar o trade, porque isso aqui tá nítido, assim como os outros cenários. Então, entenda que são movimentos bem grandes, tá vendo? Todas essas configurações aqui são movimentos bons. Aquele que eu mostrei no meio ali foram movimentos um pouco menores, mas movimento com uma relação risco-retorno muito alta, o que significa que você arrisca pouco, seu stop é barato e o seu retorno é no mínimo 3 vezes maior do que o que você está arriscando. Então, você ganha muito quando ganha, perde pouco quando perde, sem contar que é extremamente assertivo quando você faz a leitura correta. Então, isso é muito importante no mercado.
Fechou, pessoal? Contem comigo, qualquer dúvida pode me chamar aí. Entra no nosso grupo do Telegram, tá aqui embaixo, no comentário fixado, grupo gratuito. Tô sempre mandando vários conselhos de trade lá, várias técnicas, vários vídeos exclusivos. Sou extremamente ativo lá no nosso grupo gratuito do Telegram, vale a pena você estar lá conosco. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal, vamos juntos e conta comigo, beleza? Fui! Valeu!